Senhores, com vocês, a elite dos desenhos animados. Esses ilustres cavalheiros que aqui se apresentam descobriram muito antes do Giga Chad surgir e estabelecer um novo padrão de beleza masculina e virilidade que um rosto quadrado e simétrico, parecendo mais que foi esculpido à régua, era o maior segredo para o sucesso. Bom, sucesso é uma palavra muito forte, né? Digamos que eles pelo menos descobriram o segredo para chamar a atenção e conseguir uma penca de olhares. E pois é, muito antes da harmonização facial se tornar uma modinha e um exemplo do que a gente não deveria fazer pelas subcelebridades, os desenhos animados já haviam nos alertado dos perigos de se desejar uma cara milimetricamente perfeita e desenhada. Esses personagens poderiam até mesmo estampar campanhas alertando sobre os perigos da harmonização facial. Então, pessoal, é engraçado, né, que um tema tão recente como esse dos rostos harmonizados já apareciam nesses desenhos tão antigos, alguns de mais de 20 anos atrás, onde esse tipo de procedimento não era nem um pouco popular. Será que eles estavam prevendo os dias de hoje? Ou então nós acabamos nos inspirando neles e desejando rostos iguais? O que vocês acham, hein? Bom, e até para ajudar nessa nossa dúvida de se esse é mais um caso de desenhos que preveram o futuro ou não, hoje eu quero mostrar para vocês os melhores e piores casos envolvendo o tema harmonização facial nos desenhos. Vai ter Lula Molusco bonitão, o Dexter queixudo e até mesmo o verdadeiro rosto do Robin sem máscara. Sem falar nele, a lenda, o pai de todos os rostos harmonizados. Mas que grande algazarra é essa? E bem debaixo da minha porta. Ai! Então, vamos logo ver qual foi o primeiro personagem que quis ter uma cara de Metapod, por vontade própria, é bom frisar isso, na história das animações. O laboratório de Dexter é um clássico, né? Como é que podia um pirralhinho tão baixinho e nervoso ser tão inteligente, ao ponto de conseguir resolver a maioria dos seus problemas com as mais mirabolantes invenções? Quer dizer, ele tentava resolver, né? Já que sua irmã Didi sempre acabava atrapalhando. Só que até mesmo os caras mais fodões, e o Dexter definitivamente era um deles, já que ele conseguiu construir sozinho um laboratório gigante no subterrâneo do seu quarto, também possuem as suas inseguranças, né? E lá no episódio da terceira temporada nós descobrimos qual era dele. No capítulo Dia de Fotografia, que foi lançado há mais de 25 anos atrás, lá no ano de 1997, foi revelado pra gente que o Dexter odiava tirar aquelas fotos escolares, porque ele sempre saía muito feio nelas. E ele tava tão triste com isso que conseguiu até mesmo comover a Didi, que pra quem não lembra era a pessoa que mais atormentava e fazia bullying com a cara dele. Pra você ter uma ideia de como essa questão afetava esse personagem, foi por causa desse problema que nós podemos ver um raro momento de afeto entre esses dois irmãos. Bom, e usando uma revista com vários Chads adolescentes, a Didi até que tentou ajudar o Dexter a ficar mais bonito, trocando seu visual, o que não adiantou nada, né? Só fez ele ficar ainda mais estranho. Certo, anime-se! É só a roupa que está errada, espere aqui. Não é a roupa não, Didi. Sou eu. Até que o garoto gênio decidiu que era hora de colocar o seu cérebro em jogo, e usando várias fotos de caras bonitões como referência, ele construiu uma máquina para criar o rosto masculino perfeito, a primeira máquina de harmonização facial da história. E o resultado... Bom, pela reação das pessoas que o viram, já dá pra gente ter uma ideia, né? E eis aí, o Dexter bonitão. Oi, garotas! O primeiro rosto propositalmente harmonizado da história dos desenhos. Porém, mesmo estando perfeito pros padrões de beleza atual, a foto não deu muito certo. Isso porque a cara nova dele acabou derretendo devido às luzes que estavam em volta. E no final, o Dexter chegou à conclusão de que ele não deveria ter tentado ser outra pessoa, e que se a gente sempre for a gente mesmo, no final, tudo acaba ficando bem. Ou não. Não, se você quer ser popular! Bom, os personagens do Incrível Mundo de Gumball são realmente muito malucos, né? Lá na escola deles tem literalmente de tudo, de plantas, objetos, até mesmo alimentos. Mas no episódio lançado lá no ano de 2013, por um curto período de tempo essa turma maluca ganhou uma bizarrice a mais, que foi uma versão do Gumball bonitão com harmonização facial. No episódio chamado A Foto, o 25º da segunda temporada, temos mais um dia de tirar fotos na escola, e assim como Dexter, o protagonista desse desenho também não era nada fotogênico. O capítulo, inclusive, começa com ele chorando porque suas fotos ficaram muito feias. Quem mais se identifica com ele?
E depois de tanto implorar, o Steve pequeno, o orientador da escola que estava fazendo o papel de fotógrafo, decide dar mais uma chance pro garoto e diz pra ele voltar depois das aulas que ele tiraria mais uma foto. E é aí que começa a saga do Gumball pra tentar ficar mais fotogênico. Ele começa treinando os músculos do rosto, o que obviamente acaba não dando certo, depois tenta se bronzear com os raios laser do Boberto, até que ele decide perguntar pro aluno mais fotogênico da escola, o Alan, o segredo pra ficar mais bonito nas fotos. Mas pra que ele foi fazer isso? O Alan disse que não fazia nada, que ele apenas sorria pra câmera e ainda falou que o Gumball tinha que se aceitar. E é óbvio que nosso protagonista não gostou nada de ouvir isso. Eu odeio o Alan! E morrendo de raiva e inveja, ele segurou o Alan e começou a empurrá-lo. Só que esse garoto é uma bexiga, né? Então sempre que ele batia no chão, ele voltava e acertava a cara do Gumball. E como resultado, a cara do coitado ficou ainda muito pior do que era antes. E quando tudo parecia perdido, o Darwin começou a brincar com o rosto do seu irmão. E foi aí que eles perceberam que a pele dele era tão flácida que dava até mesmo pra modelar. O Gumball então fez uma montagem com várias fotos de Shads para formar o rosto masculino perfeito e o Darwin a modelou na cara dele. E o resultado foi essa versão bizarra aqui, que a escola toda achou horrível e até mesmo batizaram de Duende Monstrengo. Cuidado, tem um Duende Monstrengo bem do seu lado! Mas que o Gumball a adorou, e foi com ela mesmo que ele foi tirar a foto. Eu tô um gato. Porém, nada nunca pode dar certo pra ele, né? Ou então não seria o incrível mundo de Gumball. E no final, ele acaba espirrando bem na hora que a foto é tirada. E o resultado é esse aí. Às vezes nem uma harmonização facial salva. E agora, meus amigos, aqueles que vocês estavam esperando. O personagem harmonizado que se tornou a referência, com um A bem destacado para esse tipo de procedimento. O lendário Lula Molusco Bonitão, que incrivelmente apareceu no episódio lançado lá no ano de 2007, muito tempo antes dos artistas começarem a fazer harmonizações faciais. Episódio esse que se chama As Duas Caras do Lula Molusco, um dos últimos lá da 5ª temporada. Bom, e tudo começa com o pobre do Lula Molusco tendo que aguentar o insuportável do Bob Esponja enchendo o saco dele no trabalho. Sério, ninguém merece ter um colega que fica feliz por trabalhar. E como toda pessoa que só quer ficar em paz, o Lula Molusco acaba novamente se lascando, quando o Bob Esponja arrebenta sua cara com uma portada. Depois disso, ele vai pra cirurgia e quando tira o curativo vem a surpresa. Ele estava bem bonitão pros nossos padrões de hoje, vamos dizer assim. O quê? Mas espera um minuto aí. Eu fiquei bonitão. Ao ponto do povo lá da Fenda do Biquíni ficarem apaixonados pela sua boniteza e passarem então a idolatrá-lo. Só que ele é o Lula Molusco, né? Era óbvio que mais cedo ou mais tarde ele ia se irritar com aquele bando de povo no seu pé. E pra piorar, o seu sirigueijo ainda queria tirar proveito da situação. Ele queria que o povo pagasse só pra ter a oportunidade de vê-lo de perto. E pra se livrar de tudo isso, o Lula Molusco então tem a ideia de pedir pro Bob Esponja dar mais uma portada na cara dele, pra ver se volta ao normal. Mas não voltou, muito pelo contrário. A cara dele ficou ainda mais bonita. Lula Molusco, você ficou ainda mais bonito! O Lula Molusco finalmente atingiu o nível de Giga Chad, o nível máximo da masculinidade. Só que durou muito pouco tempo, já que para salvá-lo de um sapato que estava caindo literalmente do nada, o Bob Esponja o empurra, fazendo com que ele vá de cara com uma pilastra. E para sorte do Lula Molusco, e azar de todo o restante da população da Terra, a aparência dele acaba voltando ao normal. Bom, já um outro personagem que ninguém jamais imaginaria que seria harmonizado, por incrível que pareça, é o Robin de Jovens Titãs em Ação. E quem imaginaria que ele seria tão bonitão assim por trás daquela máscara, né? E seu rosto foi revelado no episódio da 2ª temporada chamado A Máscara. Um capítulo onde os demais integrantes dos Jovens Titãs finalmente se tocam que o Robin jamais tirou a máscara na frente deles, e eles até chegam a imaginar como seria o seu rosto verdadeiro. O Mutano acha que se ele tirar a máscara, os seus olhos vão cair. O Cyborg já acredita que ele tem uma sobrancelha gigante. Já a Estelar imagina que ele tem um fucking gêmeo parasita saindo de um olho.
Enfim, e depois de um bom tempo deles tentando tirar a máscara do Robin a todo custo, eles dão um ultimato: ou tirar a máscara ou nós saímos da equipe. E é aí que o Robin finalmente decide retirar a sua máscara, revelando um belo rosto simétrico e alinhado que deixam todos admirados com tamanha lindeza. Bonitão, né? Uma beleza literalmente de outro mundo, já que até uma extraterrestre, que aparentemente vive num planeta onde todos os habitantes fazem harmonização facial, que possivelmente será o nosso daqui a alguns anos, aparece na Terra para levá-lo ao seu planeta e transformá-lo no rei. Não vai levar o nosso Robin! Esse bonitão aqui é só nosso! Só que era boniteza demais até para outros mundos, e a beleza do Robin acaba até mesmo explodindo essa extraterrestre. E é aí que os demais titãs percebem que a beleza do garoto era perigosa demais, e concordam que ele nunca mais deveria tirar a sua máscara. Porém, agora vem o plot twist. Ao final do episódio, o Robin nos revela que seu rosto harmonizado, na verdade, era apenas um disfarce. E quando ele realmente tira sua máscara pra gente, nós descobrimos que a Estelar é que estava certo o tempo todo. O Robin possui mesmo um gêmeo bizarro saindo do seu olho. Não é, mano? É isso aí, irmãozão! Bom, e por fim, a gente não pode deixar de citar a lenda máxima das harmonizações faciais. Diferente dos outros que a gente citou, esse aqui é um Giga Chad de nascença. Ele tem um rosto simétrico e viril naturalmente, sem ter precisado passar por nenhum tipo de procedimento ou cirurgia. E é lógico que eu tô falando do Aracnídeo, o personagem mais bizarro do desenho animado Os Amigos da Miss Spider, ou Bosque do Sol da Dona Aranha, que é como ele se chamava quando passava na Cartoon. Esse aqui eu confesso que era um personagem que realmente dava muito medo. E não só porque no começo do desenho ele era um vilão, que ficava tentando comer os outros bichinhos, mas principalmente por causa do seu rosto, que era quadradão e enorme e era totalmente desproporcional pro seu corpinho. É claro que com o tempo, principalmente depois que ele casou com aquela aranha rosa, a Spinella, que era tão horrenda quanto ele, e teve seus bebezinhos feinhos, mas ô família feia, hein? Ele ficou mais bonzinho e se tornou até um personagem bem legal. Mas eu acho que seria uma boa colocar uma foto dele na frente de umas clínicas de cirurgia plásticas por aí. O rosto dele definitivamente é a definição de que uma harmonização facial pode sim dar muito errado. Enfim, pessoal, e é isso. Os desenhos animados sempre tentaram nos alertar dos perigos pela busca do rosto perfeito. Quem sabe se alguns famosos aí não tivessem assistido mais desenhos na infância, muitos rostos não teriam sido salvos, né? Mas e aí, você lembra de todos os personagens que a gente citou? E qual deles você considera o mais bonito e o mais feio depois da harmonização? Ah, e comentem aqui embaixo se você lembra de algum outro desenho onde isso também aconteceu. E se forem harmonizar a cara, não esqueçam, hein? Existem chances reais de você acabar assim. Ou assim.